pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial, esse podcast incrível, maravilhoso, que veio aqui debater os tapas da vida. E este programa, esse capítulo mega especial, ele é patrocinado pela empresa Espaço Mariana Moura, que é um espaço de massagem para você relaxar, se conectar com você mesmo, ter o seu momento de spa, lazer e por aí vai. Então contate aqui a Mari e toda a sua equipe. Vou deixar o link aqui, a descrição no vídeo, para que você faça suas terapias gostosas e vai ajudar na cabeça e no corpo, né, gente? Então bora para as apresentações de hoje, que tem aqui uma lindeza muito incrível, maravilhosa, linda, que o universo conectou. Valeu, universo, mais uma vez. Bom, essa lindeza aqui, ela é da ilha de São Tomé, é um país do continente africano, porque a África não é uma coisa só, pesquisa aí. Ela é especialista em controle de qualidade, porque ela é formada também como chefe, ela é formada em nutrição, então ela também é chefe de cozinha. Ela é curiosa, criativa, apaixonada pela vida, pela alimentação, pelas pessoas, pelos temperos, pelos sabores, pelas culturas. E é legal falar, né, como ela é da Ilha de São Tomé, ela veio parar aqui no Brasil por causa de um intercâmbio, do qual a comida, a alimentação que ela proporciona aí com as mãos, a faz conhecer muitas coisas legais da vida e criar relações afetivas, porque a comida de fato é um grande zelo que o ser humano tem. E a gente veio debater aqui o tapa do intercâmbio e dos temperos. É muito legal esse tema. Então, seja muito bem-vinda, Marlene Maquengo Vaz Bandeira. Obrigada. A Nelly, para os íntimos. Obrigada, Thiago. Eu estou muito feliz que você está aqui e você está linda e cheirosa. Ah, muito obrigada. Você é sempre muito gentil. Nada, você que é linda. Vamos enaltecer aqui porque você é linda, você é linda. Nelly. Esqueci de falar que ela é cantora de rap. Você falou que tá aposentada, né? É. Não. Quem canta uma vez, canta sempre. Tem aí um gogó. Gosto, mas cantava. Mas você cozinha cantando? Em casa, sim. Se eu estiver em casa, eu canto. No banho também. Então é cantora. Faz parte. A música faz parte da minha vida. Assim. A música é você, é um conglomerado. Tanto a alimentação quanto a música, elas fazem você ser quem você é. Verdade. E como você veio parar no Brasil? Então, como você comentou, pelo intercâmbio, que chama PECG, que é um programa... como é que é? PECG. Programa Estudantil Convênio de Graduação, que é um convênio que o Brasil tem com alguns países africanos e aqui da América Latina também. E eu vim fazer um intercâmbio no Brasil, né, de 5 anos, fazer o curso inteiro. Então, foi desse jeito. Você fez nutrição aqui no Brasil? Nutrição aqui. Olha só, você veio de fato... o legal é que você saiu da sua zona de conforto, do seu país, né? Porque é uma grande mudança, né? Não só a mudança geográfica, mas a mudança cultural, que eu acho que é o grande impacto, e veio se formar aqui. Sim. Eu acho muito legal enfatizar esse programa, né? Do intercâmbio aqui do PEC, porque muita gente não conhece o programa. Eu vou até deixar aqui nos comentários para que as pessoas acessem, se inscrevam e venham também para o Brasil. E como que você foi parar na cozinha? Olha, eu sempre fui muito apaixonada pela cozinha, assim, testar pratos, criar receitas. Mas antes era mais testar mesmo receitas. E eu lembro que o meu primeiro contato foi na casa de uma tia, ela tinha uma coleção inteira de livros de cozinha, sabe essas revistas e livros antigos? E eu olhava aquilo, eu achava tudo incrível, porque muitas receitas eu via mais em novelas. Como o livro era, acho que era de Portugal, eu não conhecia essas receitas, então tudo pra mim era incrível, porque era tudo novo. E eu ficava, gente, eu quero testar, quero testar. Aí eu fazia minha mãe comprar os ingredientes, que às vezes eram coisas complexas, que nem fazia parte do cotidiano, da base alimentar de São Tomé. E aí eu ia testando essas receitas. Nossa, errei muito, as pessoas não comiam. Aí eu tinha comigo, eu tenho que acertar essa receita. Se tiver errado, eu vou ter que comer ela ruim assim mesmo. Aí eu precisei melhorar. Então, assim, esse foi o primeiro contato. Então, sempre testando e dando para as pessoas experimentarem. Nisso, eu desenvolvi o comportamento de criar experiências alimentares para os outros.
Eu gosto disso, de trazer coisas novas e testar receitas novas. E depois da graduação, eu comecei a criar receitas assim também. Ó, e você vem de uma família de cozinheiros? A minha mãe, ela cozinha muito bem. E a minha mãe, ela fala assim, que o foco dela era investir na nossa educação. Então, os meus pais deram o melhor pra gente da educação. E ela dizia, como eu não tenho como fazer vocês viajarem pra fora ainda, a gente vai viajar sem sair do lugar. Então, nós tínhamos o que a gente chamava de almoço de requinte, jantar de requinte, que ela aproveitava esse momento para ter momentos de comunhão, ela mostrava como montar uma mesa, era tudo assim, a gente amava lá em casa, viu? Montava a mesa com os pratos, os talheres específicos, as taças, tudo bonitinho, a gente fazia um prato diferente, de um país diferente. E para mim, especificamente, eu achava uma experiência incrível. Eu realmente tinha essa experiência de viajar, assim, no lugar. Então, minha mãe fazia receitas de outros países, também de São Tomé, acho que não eram muito comuns do dia a dia. Então, ela cozinha muito bem, assim. Essa é a pessoa da minha família que cozinha muito. Nossa, Mas eu verdadeiramente comecei a cozinhar, acho que a partir de uns 14, 15 anos, ou 16, por aí. que legal você falar disso, né? Porque eu venho de uma família de cozinheiros e não cozinham tão bem assim. Eu cozinho bem, Sim. só que eu gosto de cozinhar se eu tiver tempo. Senão vai o trivial ali e tudo bem. E a minha mãe, né, ela sempre instigou muito essa questão da culinária em casa. Minha mãe, ela cozinha muito bem, é onde ela demonstra de fato o amor, afeto, assim, para as pessoas. Ela não verbaliza amor, mas com as mãos, assim, ela repassa esse amor pra gente. E ela sempre instigou muito a gente em casa, quando criança, a Uhum. provar sabores diferentes, pratos diferentes, para poder, exatamente o conceito que essa mãe usava, poder viajar para lugares diferentes Sim. através da comida, da culinária. Que bonito isso. Ah, E o que que você trouxe da sua culinária de São Tomé aqui para o Brasil? Porque a gente tem uma base africana muito forte, acho legal falar disso, que o Brasil por si só, ele tem raízes africanas. A sim. nossa sociedade, de fato, tem essa herança. Apesar de algumas colonizações, a gente tem isso. E tem temperos muito parecidos de lá e cá do continente que se misturam. O que que você conseguiu trazer e inovar pra gente? Olha, eu gosto muito, assim, de ver o que tem aqui, que também tem em outro, ou no meu país ou em outros países. Então, quando eu, por exemplo, vou falar uma coisa muito específica, quizaca, que em Santo Tomé chama quizacá e Angola chama quizaca, que é um prato feito com folha de mandioca. Aqui no Brasil também tem um prato parecido. Não é, acredito que o sabor não seja igual, que é a maniçoba, que também é feito com folha de mandioca, mas é feito com folha de mandioca brava, né? Então, o processo de cozimento é diferente, é um pouco mais diferente do nosso. Mas eu acho interessante que, tipo, a base da receita é a mesma. Eu fico, cara, que legal, gente. Tá aqui no outro lado e, tipo, tem um prato muito parecido com ingredientes. Então, eu sempre tento olhar essas comparações. E o que eu gosto também é que, assim, de explorar outras gastronomias, é pensar que, às vezes, dentro da nossa cultura, a gente mora numa bolha. E quando você se abre para conhecer, às vezes tem elementos dentro da sua cultura que são desprezados, não significa nada, mas que a cultura do outro é tipo, nossa, eu vou dar um exemplo. Dê exemplos, por favor. Ok. Mestre de É, cozinha, minha Masterchef. Tapioca, por exemplo, polvilho. No meu país, pode ser que hoje tenha melhorado, que eu tô falando tanto há 10 anos, tenha mudado isso. Mas nós não temos polvilho, nós não temos farinha, nós não temos tapioca, polvilho azedo, polvilho doce, a gente não tem isso. Tem farinha de mandioca, igual tem aqui no Brasil, a grossa e a fina, mas não tem. E como é que é feito isso? É o amido. Isso, é no processo que vai fazer a farinha de mandioca, naquele líquido que é extraído, é a partir daí que, se deixar descansar, que você consegue tirar o polvilho. E isso é descartado. E eu acho isso incrível, porque quando você se abre para conhecer e entender sobre outras culturas, você enriquece a sua. Que Né? legal. E eu lembro que uma experiência que quando a minha mãe veio de férias, como eu falei, minha mãe gosta muito de testar receitas e experimentar, e eu também. E eu lembro que eu falei isso pra ela, eu falei, mãe, você acredita que a gente joga isso e aqui no Brasil é transformado em farinha? E eu ensinei, mostrei pra ela, a gente fez em casa, expliquei pra ela, na verdade, não fiz, eu só expliquei. A minha mãe foi, quando ela voltou, ela fez e ela falou, filha, eu fiz tapioca. E ela foi lá e fez e testou outras receitas, e eu acho isso muito enriquecedor. Então, assim, para Poxa, mim, demais. essa diversidade de você olhar.
às vezes tem só um modo de preparo, você só come, por exemplo, banana da terra cozida, e aí você descobre que com a banana da terra você pode fazer cestinhas, fazer torta, fazer lasanha, que na sua cultura, tipo, não existe isso. Então eu acho que essa abertura, essa experiência de estar em outro país e experimentar outras culturas, abre muito a mente, tipo, enriquece a nossa alimentação. Então, essa é uma das partes da gastronomia que eu gosto muito. O que você viu que mais te impactou aqui com essa troca de intercâmbios aí cultural que te impactou de você falar assim, eita, lá no meu país a gente não come assim não. Sei lá, de repente o arroz e feijão que é tão tradicional, tão nutritivo no Brasil, e eu vejo que em alguns lugares o feijão se come com outras coisas e aquela coisa... Bom, no meu país não é assim, mas tudo bem, eu É. também é cultural, né? Esse foi um choque, assim. O arroz e feijão, É. delícia arroz e Foi. feijão, todo dia, né? Nossa, porque assim, quando eu já estava estudando, pensando, vou fazer intercâmbio, quero muito estudar fora, na minha cabeça não existia espaço para mais nada, né? Eu queria muito estudar fora e experimentar outra cultura. E sai muitos estudantes de Santo Tomé para Cuba. E o que a gente mais fala Cuba, estudante, a gente pensa arroz e feijão, os estudantes sofreram, porque não passava a informação correta para entender. E sempre foi passado de uma forma assim, meio ruim. E quando eu vim para o Brasil, antes de vir estudar, eu fiquei pouco tempo e eu vi isso, só que na minha cabeça, por que eles estão repetindo o mesmo prato? Eu não parei, pensei que era América Latina, que aqui é bem comum e tal. Eu não tinha entendido isso. Aí, quando eu cheguei na faculdade, eu falei, meu Deus, Brasil também come arroz e feijão todo dia. Meu Deus, eu não tô aguentando isso. Então, realmente foi um choque muito grande. E o choque maior era pensar assim, que a pessoa come arroz e feijão com tudo. Sim. Na minha cabeça, arroz e feijão antes não combinava com estrogonofe. Não tem nada a ver. E eu lembro que isso foi assim, nas primeiras aulas de nutrição, na matéria de técnico-dietética, e nós tínhamos que aprender a montar cardápios e criar cardápios, e tinha que colocar. Gente, eu brigava com o professor, como eu vou colocar lá? Falava, sou Diogo, como é que eu vou colocar feijão nesse negócio? Não combina. Aí, Ah, que da hora isso. nossa, houve um período que ele pediu para nós trazermos um tema, né? Nos restaurantes do trabalho, universitários. Às vezes você pode trabalhar com temática, sei lá, é época de festa junina, vai ter alguma coisa junina, certo? Então ele falou pra gente trazer algum tema. Eu falei, vamos trazer comida africana de X país. Aí eu falei, gente, eu não vou colocar essa comida com feijão. Eu vou. Revoltada, assim, muito brava. Aí no final teve que colocar, porque faz parte, aí depois eu entendi. E eu tive um período aí pra entender, mas demorou, viu? E, Mas hoje eu gosto bastante. e o Brasil, para você, foi a primeira opção ou foi uma opção que ela foi acontecendo para que o seu intercâmbio ele, de fato saísse do sonho e virasse realidade? Tá acontecendo, não foi não. Foi. Porque eu acho que é a febre da minha casa. A gente tem assim que, quer fazer intercâmbio num país que fala outro idioma, porque aí eu ganho mais um idioma. Então eu cresci a minha vida toda esperando e acreditando que eu fosse estudar em um lugar que falasse um outro idioma. O Brasil fala português, São Tomé fala português. A forma de falar é diferente, mas é português. Falei, eu quero ganhar um idioma. E eu sonhava, assim, estudando na Inglaterra, e depois que eu comecei a Aliança Francesa, eu, assim, sonhava em conseguir estudar na França, Marrocos, qualquer outro lugar que falasse outro idioma. E não aconteceu na minha Porque você vez. fala francês. Eu aprendi francês. Não falo nada. Ai, gente. Só bonjour. Mas vou aprender o francês. Já começou, né? Já. Então, sobre o intercâmbio, você caiu no Brasil. Aconteceu, assim. Depois que eu vim por esse evento, aí eu fiquei assim pensando, falei, ok, eu tinha muito medo do Brasil, mas assim, sobrevivi. Mas não era, mas eu estava numa fase um pouco revoltada. Aí a minha mãe, ela é muito observadora, e ela falou assim, acho que a minha filha não tá lidando bem com esse negócio dela não conseguir fazer o intercâmbio. Porque eu não dava certo na minha vez, não dava certo. Eu tentei, aí não fui selecionada, aconteceu sei lá o quê, o projeto desmantelou. Eu até tinha me inscrito uma vez para a Líbia, eu falo, gente, Deus não queria, né, porque... Eu me inscrevi para a bolsa para a Líbia, que eu pensei, vai falar Legal. francês. Gente, também que Deus não me levou, porque no ano seguinte teve guerra lá. Tá vendo? Aí eu fiquei, meu Deus, eu tava com raiva, eu falei, ok, não vai para acontecer.
Aí depois a minha mãe falou assim, filha, se inscreve pro Brasil. Eu falei, será? O Brasil? Eu tô um pouco revoltada, assim, tipo, cansada. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou, não é pra mim. Porque minha irmã mais nova já tinha ido, todas as minhas amigas conseguiram pra outros países e foram embora. Só tava eu e mais uma amiga, assim, no nosso grupo de amigas, todo mundo já tinha partido. Eu falei, cara, eu acho que pra mim não vai rolar, né? Eu já tava estudando lá. Aí eu falei, tudo bem. Mas eu tava revoltada, só que eu não tinha consciência que eu tava revoltada. Mas a minha mãe é muito observadora e ela percebeu. Aí ela falou, tenta. Eu, assim, eu falo assim, gente, se hoje eu sou alguém, graças à minha mãe. Porque eu não tinha vontade nenhuma de ir lá pra embaixada, assinar os documentos, preencher as coisas, tratar os documentos. Eu tava nem aí. E a minha mãe ia comigo na reunião de, tipo, de alunos. Ela ia comigo lá e eu, ok. Mas você foi selecionar pro Brasil, ok. Nossa, A que minha ficha só caiu coisa. quando eu tava no meio da viagem em Angola. Eu falei, gente, eu tô indo pro Brasil e tô indo sozinha. Nossa, que curioso, né? Porque temos dados aqui, porque esse podcast traz dados. Aham. Bom, segundo aqui, o Ministério da Justiça e do Observatório das Migrações, o Brasil, em 2024, recebeu mais de 1,4 milhões de imigrantes regulares e cerca de 8% deles vieram do continente africano. Olha que curioso. Olha. Tais como países Angola, Moçambique, Nigéria, Cabo Verde. E cresce o número de santomenses. Santo Tomé. Olha, o pessoal de Santo Tomé tem vindo para cá muito. Para você, o que você tinha de imagem do Brasil, talvez pela tela, pela TV, pela internet, como que foi o impacto na chegada? Era um Brasil muito diferente do que você escutava, estava habituado, e de fato, quando chegou, tipo, é muito pior ou muito melhor? Olha, assim, quando eu via TV, era novela. Então era tudo lindo, assim, tirando as partes da novela. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, novela, aquelas casas Copacabana. todas. Então, essa é a imagem que a gente tem do Brasil. Aí a imagem se destrói nesses programas, eu esqueci os nomes, mas. Aí assalto e morreu alguém. Não sei. Então, você tinha pavor. Sei os programas. Eu tinha pavor, assim. Falei, meu Deus. Mas quando eu cheguei, eu tava com medo, né? Quando eu vi a primeira vez. Mas eu falei, ok, é legal. Mas não sei se quero. Mas eu falo que é diferente quando você vem como turista e quando você vem como estudante, né? Então, quando eu vi É como bem diferente. estudante, eu tava mais assustada. Então, eu literalmente estava muito assustada. Então, não tive uma imagem assim, positiva no início. Eu fui construindo. E que mais te chocou nessa transição? O que mais me tocou? Não, o que chocou, assim, foi... de repente... A faculdade mesmo. De repente, o âmbito de colégio, de faculdade, curso... Eu entendo que por mais que falamos um idioma, o português, ainda assim tem as diferenças. Aqui devem ter coisas que eu falo e vice-versa que a gente não pega, como o português de Portugal mesmo. Uhum. Que todo brasileiro que vai para Portugal acha, não, agora eu tô em casa. Esquece. Não, Eu fui para Portugal e não entendia nada. é diferente. É diferente. O que mais me chocou foi a troca com as pessoas. Na verdade, a não troca com as pessoas. Não troca. Esse foi o meu maior choque, porque antes de vir para o Brasil, um pouco antes, como eu falei, minha mãe sempre fazia a gente experimentar coisas. Foi criado também Curioso. lá na Embaixada do Brasil a festa junina. Então, nós íamos na festa junina e era divertido. Então, assim, imagina, o que eu tinha de Brasil era as novelas, a festa junina, as pessoas eram simpáticas, todo mundo falava que o brasileiro é muito acolhedor, e eu fiquei, gente, cadê esse acolhimento? Que eu não tô achando. E eu sempre fui uma pessoa que eu entrosava os outros. E já recebi outros estudantes, assim, colegas que vieram de outros países no meio do semestre. E na minha cabeça, chegou uma pessoa nova, não tem amigos. Você ajuda. E na minha vez, não. Na sua vez, não. E eu fiquei, o que tá acontecendo nesse lugar? A pessoa te dá um oi, no dia seguinte ela finge que ela não te conhece. Eu falei, fiz alguma coisa errada? Por que a pessoa finge? Aí, então, esse foi meu maior choque. Eu pensava, eu quero ir embora. Aí eu pensei, nossa, eu não posso retroceder. Meu Deus, o que eu faço? Aí, já teve momentos que eu parava no ponto de ônibus, eu sentava e ficava chorando. Meu Deus, Sério, Nelly? Sério, esse foi meu maior desafio, assim, lidar com isso. Então eu fiquei, cadê esse acolhimento? Cadê? Por que não tá acontecendo? Então eu me senti só, porque eu sempre estive no meio de coletivos, assim,
vou dizer, tipo, Sim, em sim. casa com pessoas, irmãos, fazíamos coisas juntos. Quando eu cantava, amigos do trabalho, da faculdade, dos cursos de férias que eu fazia. Então, eu sempre estava inserida em alguma coisa. Então, sempre pessoas. Aí, vindo, eu não tinha essas pessoas. E quando eu cheguei, eu fui acolhida, assim, por estudantes africanos que tinha lá em Limeira, mas depois todos se formaram e foram embora. E eu, tipo, socorro, o que que eu vou fazer? Eu não conseguia. Eu falava que tinha uma barreira invisível, que eu não conseguia me aproximar das pessoas. E eu achava que era um negócio da minha cabeça. Falei, gente, eu acho que eu tô tendo dificuldade de socialização. Depois descobri que o nome disso era racismo. E eu não tava entendendo, porque o racismo para mim era de ouvir falar. Era o que eu via na TV, mas eu nunca tinha experimentado, Caramba. né? Então esse foi meu maior choque, Então você assim. puxou uma caixinha de Pandora, do qual é uma bandeira que eu defendo. Nós falamos de racismo, né? A gente tem essa divisão aí. Eu não tenho lugar de fala, mas eu tenho amigos que têm lugar de fala e eu aprendo muito, né? Eu Sim. me letro muito diariamente. Inclusive, Flávia, um beijo gigantesco. Flávia é a minha amiga foda, assim, que me educa na base do tapa mesmo, do perrengue. Uhum. E quando você fala disso, é muito triste escutar, né? Porque a gente tem dados tão bonitos de diversidade no Brasil. Quando a gente pega comparativa aí de um intercambista ou de um gringo que venha, um europeu ou dos Estados Unidos, a tratativa que tem com essa pessoa, e quando pega alguém de outro continente, que seja africano, que seja da América Latina mesmo, que seja argentinos, venezuelanos, como a gente é ruim com isso, né? Mas conte mais, Ellie, por favor. Pode, senta o sarrafo aqui, dá tapa mesmo. Você, por ser uma mulher negra, isso foi ruim pro Brasil? Em chegar no Brasil? Sentiu alguma dificuldade? Deve ter sentido várias dificuldades, mas pra você foi ruim mesmo? Eu senti, assim, dificuldades, assim, digo, na faculdade, tanto, houve um período que eu mudei de curso no meu primeiro ano, que eu pensei, primeiro eu pensei que não me identificava muito com o curso, falei, acho que eu gosto de pessoas, eu preciso estar diretamente com pessoas. Você é de pessoas. Aí eu mudei para nutrição, saí de telecomunicações para nutrição, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu pensei, vai mudar, mas não mudou muito, não. Assim, a galera de telecom era muito mais fria. Assim, era um desinteresse muito grande, assim. Você conversa com a pessoa não quer te conhecer. Ela não quer saber. Além de ver muito e sentir muita ignorância da pessoa não saber sobre a África, achar que a África é um país, de a pessoa ficar surpresa porque você vê Globo. Como você viu o Globo lá, né? Tem a TV a cabo no seu país? Eram umas perguntas assim muito ridículas. Eu falei, gente, eu já ouvi a galera que estudou em Portugal falar isso, mas eu nunca ouvi ninguém aqui do Brasil falando isso. Aí comecei a ficar um pouco chocada. Eram umas perguntas absurdas e eram sempre as mesmas perguntas e eu me sentia muito cansada, assim, né? Era sempre as mesmas coisas, tipo, nossa, você fala muito bem português. Eu falei, meu país fala português. Aí passava 5 minutos, você fala africano? Eu fiquei, gente, eu acabei de falar que meu país fala português. Então, era assim, pra mim era muito cansativo. E também tem um lance do. Mas aí acho que foi choque, né? Do sotaque ser diferente, que meu sotaque era mais próximo do que a gente falava lá, Eu né? acho seu sotaque lindo. É, Será que é por causa do obrigada. francês também? Não sei. Eu achava, mas depois, às vezes a gente precisa sair da bolha para entender um pouco sobre a nossa cultura também. Sim. E eu nunca percebi que esse R, que as pessoas prestam muita atenção aqui, que eu tenho, era algo cultural. Eu nunca tinha percebido isso. Até estar aqui, escutar umas músicas, umas entrevistas e falar, gente, a gente tem esse Rzinho diferente. Eu gosto dele. É, Eu gosto muito do seu sotaque assim leve. Você falou de uma coisa legal, né? Que você veio pra cá para um curso e você transicionou para outro. sim. Tudo isso mediante a paixão da história da sua família, da sua mãe? Ou foi uma necessidade que aqui você entendeu que dava para migrar? Dentro do convênio, você tem até 1 ano para você fazer essa mudança de curso, se quiser. E eu sempre gostei muito de nutrição, assim, eu dentro dessa tinha muita facilidade, até quando eu estudava, era uma matéria que biologia e matérias afim, eu nem escrevia, nem estudava, na verdade, eu entendia. Mas eu pensava assim: eu acho que não, eu acho que não tem, acho que eu não vou me dar bem na área de saúde, assim. Então, na minha cabeça, acho que era um lance de baixa autoestima, assim, de, né, não me reconhecer completamente. Pensava, será que eu vou conseguir entender a anatomia? Acho que não. Então, eu fui deixando. Eu falei, eu gostava de física, de química. Eu pensei,
Eu vou mais para essa área aqui que eu gosto, de computadores e tal. Naquele tempo gostava. Hoje não faz mais sentido para mim. Hoje você gosta dos temperos. Isso. Aí, no meio do curso, falei, não. Essas matérias não me dizem nada, não consigo me ver trabalhando o dia todo com isso. Eu gosto de gente, eu gosto de falar, eu gosto de ajudar, eu gosto de direcionar, guiar pessoas diretamente, sabe? Eu gosto de gerar transformação de alguma forma. Aí eu falei, eu vou experimentar nutrição, vamos, que é a última tentativa. Então eu falei, eu estava entre música e nutrição. Eu falei, a música sempre pode fazer parte de mim. E falei, eu vou tentar nutrição mesmo. Aí eu conversei com uma amiga, ela que era de Cabo Verde, e ela falou, nutrição é muito legal, tem isso, 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 isso. Eu falei, cara, meu Deus, será que eu vou dar conta? Se eu for, Vai, não deu tem mais conta. como voltar. E dei conta e deu tudo certo. Olha que legal também falar dados. Gosto de trazer dados aqui até para que as pessoas entendam a pesquisa e a gente possa incentivar mais pessoas e mais meninas do seu país ou do seu continente a virem também para cá e serem acolhidas como deveriam ser. A base africana está em mais de 70% dos pratos típicos brasileiros, como acarajé, vatapá e caruaru. São Tomé é conhecida São Tomé é conhecida por pratos como banana, peixe e pimenta, símbolo de resistência cultural. É que quando a gente fala aqui sobre peixes, né? Peixe e pimenta eu gosto muito. E tem um lugar no planeta que eu amo, que o Diel sabe, que é a Bahia. Sim. A Bahia, para mim, é algo diferente. E estar inserida na Bahia, quando eu vejo essa culinária tão rica, de pratos tão gostosos, né? E você, por ter vindo de uma ilha, tem muita similaridade. Você consegue reconhecer coisas que tem lá, tem aqui, que talvez sejam preparadas de maneira diferente. Uhum. Tem algumas coisas de São Tomé. É mais comum você ver pratos mais do Benin, da Nigéria, como o acarajé, que lá é o acará na Nigéria. Tem alguns pratos da Bahia e de algumas partes do Brasil que, sim, é reflexo de muitos pratos de alguns países africanos. De São Tomé, especificamente, me reconheço na banana da terra, que faz muito parte. Eu gosto bastante, assim, muito mesmo. E aqui consome bastante, porque em São Tomé a gente consome muito banana, de todas as formas, assim, formas de preparo, todos os tipos de banana a gente consome, todas, assim. E é a base da nossa alimentação. Assim, o que seria arroz e feijão aqui, não que a gente não coma arroz e feijão lá, não, a gente não, Mas não todo dia. não todo dia, e a gente não come só o feijão cozido, assim, só temperado, refogadinho. Não faz parte da nossa gastronomia. Mas essa substituição pode ser feita por banana e peixe, que é muito comum. Temos outras preparações, mas a banana, a fruta-pão também, que a gente consegue ver aqui no Brasil, não em todo lugar, mas no Nordeste consegue. O peixe, assim, é o cotidiano do santomense. Então, O que te surpreendeu em tempero e o que você não abre mão hoje de São Tomé? Fala assim, não, esse toque aqui é o toque de São Tomé. olha, a banana da terra não abro mão de jeito nenhum. Ai, o limão, não sei. Limão. Talvez não faça sentido nem para os santomenses, mas para mim, a acidez, ela precisa estar nas coisas, até no suco. Então, assim, é uma coisa que eu trago de casa. Pra gente, assim, precisa ter esse. E também o sal, que assusta muitas pessoas, que faz muito sentido na gastronomia, mas para muita gente assusta. É você colocar um salzinho no doce, no bolo, na canjica. Precisa, se não tiver, eu não como. Sabe, a canjica, eu preciso colocar um pouquinho de sal. Não vai ficar salgada, vai equilibrar o doce. Então, é o que eu trago de São Tomé. E sempre que eu adiciono, a pessoa fica assim, Você tá colocando sal na canjica? eu fico assim, gente, faz parte da minha cultura. Eu sei, é o choque cultural de vocês. E como que é engraçado, né? A gente fala disso, que a gente tá misturando aqui culinária com intercâmbio. E é legal de ver as suas expressões, né? Porque eu me imagino estando numa mesa com você, como eu já estive, do impacto que tem cultural. De alguém olhar assim e falar assim, mas Nelly, você vai realmente colocar isso nesse prato? Não que eu seja a melhor cara de referência culinária, porque, como diz Flávia, né? Que você conhece, eu não tenho muito filtro quando o assunto é culinária. Então eu acabo misturando muita coisa. O que você achou o que você viu que foi assim, meu Deus do céu, como que o brasileiro faz isso na comida, que você também foi questionada? Você trouxe aí que é o sal. Tem mais alguma curiosidade aí? Do meu país ou daqui, você fala? Dos dois países. O que você tanto veio pra cá, tipo, como que eles misturam lé com cré?
E como as pessoas reagiam quando viam você botando pitadas de sais por aí. Do sal no doce era o que mais assustava. Tipo, sei lá, na canjica, no curau, eu coloco sal, senão não faz sentido pra mim. Então, isso acho que é um dos maiores choques que as pessoas têm quando elas me veem. Porque é algo que eu não vou consumir. Não vou mesmo. Eu preciso colocar, senão parece que não tem conexão. E eu consigo entender hoje que isso faz parte da minha cultura e tá tudo bem. É sobre mim. Agora, sobre o Brasil, deixa eu pensar. No início, era isso de você tirar a carne. Eu já via isso em TV, em programas de culinária que eu assistia muito. É você tirar a carne, temperar na hora e colocar. A gente tem muito esse lance de marinar. Então, ver a pessoa tirar o pedaço de carne, jogar na churrasqueira e só colocar o sal e falar que tem churrasco, foi muito chocante pra mim Críticas. no meu primeiro ano. Eu fiquei assim, gente, essa carne não vai ter gosto de nada. Isso foi muito assustador pra mim, assim. Eu fiquei, cara, ok, eu vi na TV, tá tudo bem aqui, e assim, no presencial foi meio estranho. Hoje eu curto, eu consigo sentir o gosto da carne, eu consigo navegar nos dois ambientes. De comer uma carne bem temperada e você sentir o tempero, o gosto até nos ossos, porque é desse jeito que a gente faz. A gente sente o sabor até no osso da carne. E também consigo comer o churrasco, que é temperado na hora lá, assim. Então, esse foi, assim, um negócio assustador. Eu não gostava de churrasco no início. Sério? Nossa, Não. é a socialização do brasileiro. Então, eu até já paguei vários micos. Aí os colegas, vamos ratear o valor aqui para fazer churrasco. Falei, mas gente, todo dia vocês querem gastar dinheiro. Por que que tanto comemoram? Por que que tanto tá gastando dinheiro? Eu sou estudante. Aí depois eu entendi. Não, isso faz parte da É a cultura. socialização. Aí eu falei, junta pra ficar comendo um monte de carne, não põe mais nada. Hoje em dia eu curto bastante, mas no início eu achava diferente, assim, não fazia muito sentido pra mim. Era mais pela socialização mesmo. Nossa, eu tenho prazer, assim, em fazer churrasco é a audácia minha, né? Em ir em churrasco, assim, porque eu gosto muito e a socialização é muito legal. De você Sim. estar em um espaço com mais gente e pegar uma carne com bom sal grosso. Uhum. Maicon, um beijo pra você aí, porque o Maicon, um brother meu, ele faz uma carne muito boa, um churrasco muito bom mesmo, assim. Uhum. E pra você, tem algum prato que te conecta diretamente ainda com São Tomé? Fala assim, não, isso aqui eu me sinto em São Tomé. Aqui também, o Brasil é a sua casa. Mas o que te conecta diretamente, que, tipo, ó, isso aqui é São Tomé? Totalmente, me sinto em Olha, casa. eu fico muito feliz no dia que eu faço um peixe cozido com banana, salada, pimenta. E a gente pode comer isso com azeite de dendê, que é que fala óleo de dendê, né? Uhum. Às vezes eu troco os dois. A gente fala azeite de palma lá. Aí Nossa, eu curioso. mesclo, que isso é sobre a minha identidade, eu mesclo as duas culturas. Mas é com óleo de palma, mas eu gosto mais que a minha mãe fazia aquela. Queima, bota o óleo para esquentar e joga uma cebola. É como se você aromatizasse esse óleo. Gente, isso cria um negócio assim Uma na minha. atmosfera. É um dia que eu tô muito feliz, assim, comendo. Então, me reconecta, assim, como se eu pisasse no solo santomense, quando eu como essa comida. Então, é a comida que me conecta muito, a casa. Nossa, que legal falar isso, porque sinto muita afetividade no seu papo quando você coloca essa frase assim de. Porque é muito bom isso, né? Minha mãe faz isso com a gente. Quando eu pego o tempero da minha mãe, é aquela comida aconchegante Sim. de lar, né? De recepção Aham. e tudo mais. Vamos falar também de música, porque a senhorita Vamos. é rapper, não é que foi não, você é cantora profissa. O que aconteceu de lá pra cá do intercâmbio pro Brasil? Cadê a rapper? Olha, Onde anda essa rapper aí? deixei ela em Santo Tomé. Não, deixou não. Ah, Como que você vai parar no rap? Como? Como? Meu Deus, deixa eu lembrar. Como eu gostava bastante, assim, eu escutava muito, eu me sentia muito viva, assim, quando eu escutava e cantava, achava as pessoas muito empoderadas, achava incrível a pessoa conseguir falar tudo que ela pensa. E tem um grupo de amigos, eu chamava Black Niggas, eu acho que era isso, um monte de meninos. E eles cantavam. Aí um dia um amigo, como é que é o nome dele, gente? O JCP, esqueci o nome dele, que eu só chamo o JCP, o Du. E ele falou assim, Beijo, DCP. beijo, Du. E aí ele me chamou
Falar assim, você poderia cantar com a gente, seria legal ter uma menina no grupo. Na hora que ele falou, eu me senti muito assim, que eu pensei assim, gente. Mas eu falei, ok. Porque eu gostava tanto, falei, você vê a oportunidade, só vai. Aí eu falei assim, olha, eu não escrevo, não sei cantar, eu não sei escrever. Eu consigo transcrever música, reproduzir música, tenho muita facilidade de absorver, só escutando. Mas ok, bora. E eles escreveram uma letra pra mim lá, eles escreveram, e eu fui cantar, e, tipo, e as pessoas curtiram. Eu falei, que incrível, eu nunca tinha experimentado isso. Eu tava morrendo de vergonha, mas no momento que eu começo a cantar, eu desconecto de tudo. Olha que legal. Eu era, não, eu acho que ainda sou um pouco, bem menos, mas eu era muito tímida. Mas na hora que eu começava, assim, ignorei todo mundo lá. E eu achei incrível. Aí foi essa forma que eu me introduzi nesse universo. Aí depois eu conheci uma amiga que ela escrevia. Ela escrevia um monte de coisa, um monte de música, e eu falei, mulher, você tem textos incríveis. E ela era muito, muito, muito mais tímida do que eu. Eu falei, vamos cantar, por que que a gente não canta? E ela, não. Aí eu fiquei, entrei na mente dela e fiz ela cantar junto comigo. E ela é muito mais voltada para a Aliança Francesa. Ela, sei lá, eu falo que ela tá lá desde bebê, né? Dentro da Aliança. E eu estudava lá também. Para mim era só algo que eu fazia porque minha mãe falou: você precisa estudar outro idioma, só cumprindo formalidade. Mas a partir disso eu comecei a me conectar mais com a Aliança Francesa. E depois de um período nós fizemos parte de um projeto cultural da Aliança Francesa que a gente ia cantar em outros ambientes e eles apresentavam para nós o slam. E aí a gente começou o Que é o... slam. Aqui chama slam, né? Ah, tá. Isso. Aí a gente escutou e falou, uau, que incrível. Tipo, você ficar declamando e gerar sensações dos outros. Aí a gente começou a declamar alguns. Eu não escrevia naquele momento, era ela quem escrevia, mas eu cantava e declamava slam também com ela. E eles levavam a gente para regiões diferentes, e inclusive para bem no interior de bairros que eu nunca nem tinha escutado falar. E eu falei, gente, o que que essa galera vai escutar o nosso lama em francês, que não faz sentido? E para minha surpresa, as pessoas elas ficavam encantadas, porque nós éramos duas mulheres. Em São Tomé não tinha muitas rappers. Eu falo que sou a segunda rapper mulher de São Tomé, que já teve uma menina que cantou antes de mim. E nós íamos lá e as pessoas gostavam, porque elas se sentiam representadas, porque nós éramos duas mulheres e nós éramos duas mulheres gordas. E isso nunca fez um negócio assim na minha cabeça. Eu só percebi depois. E eu fui numa região muito assim, remota de São Tomé, e eles gostavam tanto que eles queriam dar alguma coisa. E eu lembro que eu cheguei em casa com um cacho enorme de banana e um saco enorme de carvão, porque era o que eles tiveram Olha para que dar. legal, Porque meu. elas gostavam, as mulheres gostavam muito, porque elas ficavam, nossa, vocês são muito corajosas. Eles não entenderam nada, porque ninguém lá falava francês. Ninguém. É tipo eu quando eu tô o pessoal falando E eu francês. fiquei, e a galera também não consome muito rap, mas assim, elas ficaram muito felizes, assim, e isso me marcou muito. Como a gente impacta pessoas, mesmo que a pessoa não entenda o que você tá falando. Nossa, legal você falar disso, né? Porque o impacto social do seu rap, que tá aí, e eu vou fazer você cantar, é muito gratificante, porque você consegue se expressar no rap, né? Pra falar de coisas legais, falar de críticas, cutucar coisas que de fato precisam ser debatidas. E eu tenho aqui nomes de mulheres africanas brasileiras que Sim. cantam rap. É que talvez eu vou falar aqui pronúncias erradas, me perdoem. Shomadzoi, não sei se é essa de fato, que é da África do Sul. Tem a Sampa do Crate, da Zâmbia. Nandi, da Tanzânia. Aí tem Carol Conká, que é brasileira. Drick Barbosa. Bivolt, que também são do Brasil. E você, onde... aqui, falando que você foi a segunda rapper de São Tomé, de onde veio a sua inspiração depois para seguir cantando no rap aí, de mulheres? Olha, eu gostava bastante da Nicki Minaj. Nicki Minaj. Eu gostava Cardi B muito. também, vai? Não, ela veio depois. A Nicki era antes. Hoje em dia eu não consumo mais nada, mas eu gostava muito do Big Nelo, que é um cantor angolano. Gente, eu não sei, pra mim as letras dele são diferentes, algumas pessoas não gostam, mas eu gostava muito, porque eu gostava da presença dele em palco. E eu achava incrível, assim. Eu ficava, cara, um dia eu quero cantar como ele, eu quero cantar com ele também, eu admirava bastante. Tem uma cantora moçambicana que eu gostava, me foge o nome agora, mas era uma rapper famosa. Também gostava muito da Eva Rap Diva, que é uma cantora angolana também. Vou Essa é uma, buscar todos esses nomes com você. essa é uma das pessoas que eu gostava muito, assim, eu era apaixonada. E tem uma cantora que é nigeriana, que é Yemi Alade.
Ela não cantava necessariamente rap, mas eu acho ela uma cantora muito versátil. E eu gostava, assim, da forma como ela flutuava por vários estilos musicais. Inclusive, isso me inspirou a experimentar outros estilos também. Olha Porque eu não só, fiquei só no rap, depois eu fiz. você virou compositora. Mais ou menos, mais ou menos. Mas eu fiz outros estilos, fiz kizomba também. Como é que é o outro estilo, gente? R&B não. R&B fiz? Acho que sim. Tem mais um estilo que me foge à mente. Afrobeat também. Fiz outras coisas. Tem festivais importantes no Brasil que acontecem muitos na Bahia, deixo aqui os links no vídeo, que são valorizando essa questão da música africana no Brasil. Eu acho super legal. E pouca gente conhece. Assim, mais uma vez, eu conheço pouco porque pesquiso, mas eu sei que os festivais acontecem e movimentam e incentivam pessoas a entrarem para esse ramo, para de fato esse meio artístico, né? Porque quanto maior a visibilidade, mais a gente inspira a gente. Então, por isso que é tão importante representatividade, né? Porque você vê um corpo numa TV, numa tela, que te representa, isso é muito incrível. Um filme que me pegou muito, e até hoje, assim, eu assisto, eu me emociono, foi Pantera Negra. Sim, Eu adoro assistir Pantera Negra. eu amo também. Não é? E ver ali a representatividade, quando eu assisti no cinema. Sim. Ver, assim, moleques que estavam no cinema também comigo, que assistiam e viram um herói. Pô, gente, isso é legal demais. Por isso que é tão importante representatividade. É colocar, de fato, luz, onde tem que botar luz para que as pessoas se enxerguem em outras posições, outros lugares, outros locais. E, perdão, pode falar, né? Não, eu ia falar que a representatividade, ela realmente é muito importante. E tem diferença quando você ouve e você experimenta. E tem coisas que eu ouvi aqui no Brasil, como eu falo, tem coisas que eu também não tenho lugar de fala, né? Que eu não vivi, bem, né? E eu só ouvi. E uma delas era a sensação da pessoa se sentir representada em ambientes. Isso nunca me impactou, sei lá, chegar num restaurante e falar, nós a única pessoa preta, porque e isso era chocante para algumas pessoas. Mas eu falava, gente, é normal eu ser atendido num médico negro ou ver uma ministra negra, porque no meu país as pessoas são pretas. Então isso não era um choque, ou não ficava procurando isso. Até ficar aqui muitos anos e eu me ver num evento correndo atrás de uma pessoa, porque eu estava feliz porque ela tinha as imagens e os traços do meu país. E eu fiquei, gente, isso tá me impactando. E aí eu fiquei feliz porque eu falei, eu percebi como eu consegui entender o sentimento das outras pessoas. E eu falei, isso realmente é muito importante. A gente precisa de representatividade. Ajuda na nossa construção e nos fortalece, sabe? É importante. Aí eu comecei a consumir mais coisas de pessoas que eram parecidas comigo, para eu não me esquecer de quem eu sou também. Que isso pode acontecer também, né? Profunda essa sua frase. A Porque, gente precisa se alimentar em todas as áreas da nossa vida. nossa, que bonito. É muito, um tapa, você deu um tapa aqui da vida do psicotapa. Falando sobre essa coisa de se alimentar. Sei também que você tem uma parte espiritual muito bonita, que você acredita em coisas e você mantém isso aceso. Qual que é a importância para você de trazer essa sua espiritualidade no dia a dia para se manter firme e forte? Às vezes mais firme do que forte, às vezes mais forte do que firme, por aí vai, né? Toda a importância, assim. Eu sou cristã, acredito em Deus, e a minha base familiar é católica, e eu cresci, assim, desde muito cedo indo, e depois, em algum momento, acabei me afastando, né? Adolescência, juventude, me afastando. Normal. Jovens. Jovens, né? E aí eu cheguei no Brasil também no início, não, mas em algum momento na caminhada eu me reconectei, e hoje eu sou evangélica. E para mim faz todo sentido em tudo que eu faço, assim. Eu falo que, às vezes eu digo assim, a Marlene é insegura, mas a Marlene com Jesus não é. A Marlene é medrosa, mas a Marlene com Jesus não é. Então, assim, a minha espiritualidade é a minha fortaleza. Então, em todas as coisas que faço, em todos os desafios, no meu trabalho, já teve vários momentos de eu fazer uma receita pela primeira vez naquele instante. E não é para teste, era para um evento. Então, assim, eu fiquei, meu Deus. Coisa. E se Eu ia falar que coisa Marlene. eu peguei isso der errado.
E eu consegui arriscar porque eu confiei, falei: "Deus me usa minhas mãos e me capacita", porque eu nem conheço o sabor desse alimento, mas precisa dar certo, porque eu quero gerar conforto na pessoa que já conhece, dela se reconhecer em cada garfada. E quem não conhece o prato, ela ter uma experiência boa, sabe. Então quando eu cozinho, eu vou falando com Deus, então em todas as coisas que eu faço, antes de um atendimento nutricional, antes de uma consulta, eu oro, então faz parte de mim, da minha essência. Olha é porque assim, conhecendo já um pedaço da sua vida, vendo você falar agora de uma maneira tão simples e direta, é legal. Como o pessoal são incríveis. Como é legal conhecer gente, como é legal conhecer culturas, como é legal conhecer, assim, Verdade. tabuleiro da vida com tanta coisa legal. Dados sobre intercâmbio do Brasil também, né? Porque é o nosso tema. Bom, segundo a Unesco, o Brasil está entre os 10 países com maior crescimento de intercambistas no mundo, em especial assim para do continente africano. Isso é muito legal, é um dado bem legal e espero poder incentivar mais pessoas. Só que, infelizmente, o Brasil não é tão seguro para mulheres, né? Diferente Sim, de Islândia, Noruega e Nova Zelândia, que lideram o ranking de essa questão de segurança para mulheres, sim. o Brasil está na posição 132 de segurança para mulheres. Você sendo uma mulher intercambista, hoje residente do país Brasil, você se sente segura aqui nesse país? Hoje sim, Pero, trazendo a questão espiritual, como falei, a Marlene sozinha, não, mas a Marlene com Deus sim. Então eu me sinto, porque senão eu já teria ido embora. que triste isso. Mas hoje eu me sinto, não que isso expresse a realidade, porque sim, é muito comum a gente ouvir muitas mulheres africanas se sentirem inseguras ou terem medo de ter relações com pessoas, de se relacionarem com pessoas aqui, homens no Brasil, por causa do feminicídio. Tem muitos casos, principalmente anteriormente era mais comum. No relacionamento, não aceita o término e aí mata a pessoa. Então, assim, a gente já chega sendo assim, ó, aqui no Brasil, cuidado, porque você já chega recebendo isso. Então, eu Caramba, tinha. tipo uma cartilha. Assim, você já chega e recebe, chega e recebe. Então, assim, eu era um pouquinho assustada, assim, com isso. Eu acredito que isso tenha mudado, Nossa, Nery. eh, de Pegou, hein? porque é real, assim, eu estava falando com a minha irmã um desses dias, ela também se inscreveu pro PQG, e ela falou assim: "Nossa, uma amiga minha voltou", não lembro a cidade, porque ela falou que estavam matando estrangeiros, e ela viu a amiga dela do quarto morrer. Então, assim, isso é muito profundo, mas isso é real. Talvez não tenha muito impacto nas mídias por ser pessoas do continente africano, pessoas pretas, mas é real e acontece. Eu já, durante minha graduação, já ouvi: mataram uma cabo-verdiana, morreu fulano. Então, assim, a gente ouve essas coisas. Pode não ter grande impacto de chegar no ouvido de todo mundo, mas é real. Então, sim, isso gera uma insegurança, isso gera um medo e acaba também talvez gerando algum preconceito, né? Então, sim, isso existe. Nossa, que dado horrível. Pergunta. Polêmica essa. Uhum. O fato de você ser do continente africano, mas falar mais de um idioma, isso foi benéfico pra você vir pro Brasil? As pessoas te tratam diferente porque você tem mais de um idioma? Tipo assim, se você fala inglês, se você fala francês, a tratativa é diferente? O francês, assim, Eu as te pessoas. trato diferente porque você fala francês? Você gosta, Thiago. Então, assim, para as pessoas que gostam, elas acham bonito. Elas acham francês uma língua linda, tem gente que acha francês uma língua sexy, e as pessoas querem que Tudo você isso. fique repetindo uma palavra, falando, sim. Mas eu sinto uma diferença, sim. A forma como o estrangeiro é tratado no Brasil é diferente. Como é que fala? O estrangeiro dos Estados Unidos, da Europa, é gringo. Aí o estrangeiro africano é imigrante, sabe? Nós, Então, assim, tapa. tem diferença a forma. E a pessoa sempre acha que você veio porque você estava passando fome no seu país. Dá esse tapa, sarrafo, falando que não é. Vê A porque quis. pessoa sempre acha que você não tinha onde cair. Tipo, você vê aqui, porque aqui é melhor? Não, porque eu vim fazer um intercâmbio. Eu vim viver uma experiência. A pessoa também. Não sai brasileiro daqui para fazer um intercâmbio na Irlanda, nos Estados Unidos, em Portugal. Então, vem pessoas de outros países também. Eu sei que a mídia só vende essa imagem e é confortável só ficar recebendo isso, mas é importante também entender sobre outros lugares, sabe? Nossa, isso é muito bom. Tem aqui dados não tão legais assim sobre o mercado de trabalho
para pessoas que vêm da África, do continente africano, não da África, do continente africano, Uhum. que é, por exemplo, o reconhecimento de diplomas. Tem alguns locais que vocês têm mais dificuldade, quem vem de um determinado país vem para o Brasil para reconhecer ali o seu Sim, diploma. Eu não conheço, mas eu tenho pessoas próximas que trabalham com venezuelanos que foram sim. grandes engenheiros na Venezuela e aqui vieram para subempregos. Isso é Uhum. triste, porque é como você colocou, se a pessoa vem de um país, Estados Unidos ou Europa, nossa, tome aqui um tapete vermelho. E se é um país fora dessa rota, e aí, imigrante, o que você está fazendo aqui? É mais difícil. Na verdade, é Poxa. muito difícil. Eu vi até um caso de perto de uma pessoa que veio também. Envolve muitas outras questões. A pessoa foi meio que enganada, mas envolve outras questões. E ele já era formado, e ele teve que fazer qualquer coisa e não conseguia de jeito nenhum conseguir essa equivalência. Mas eu acredito que isso de pedir equivalência de diploma é complexo em outros países também. Sim. Mas sempre fica mais difícil quando é o estrangeiro, sim, que venha de um país africano. A forma de tratamento, ela muda um pouquinho se for um país africano que fala inglês. Porque aí dá pra você treinar o inglês, né? Porque todo mundo quer falar inglês. Então as pessoas usam esse gatilho, olha. Aí é assim, vira mais amiguinho, mas os outros que não falam inglês, nem tanto. Então eu tô falando de coisas que eu vivi e vi, né, então isso é muito comum. Eu acho bem desagradável, né, porque assim, para mim, falando no âmbito da faculdade, para mim um intercâmbio ele é tão legal para quem vem como quem está no local, porque você enriquece a sua cultura, a sua rotina, o seu dia. Você está ouvindo sobre outro lugar. Você pode crescer e fazer uma caminhada e ir crescendo. Você pode crescer e fazer essa caminhada e receber mais coisas, que você fica maior. Essa é a minha linha de raciocínio, sabe? E eu acredito que seja por isso que o Brasil tem esse convênio para enriquecer a universidade. A diversidade, ela é importante, mas algumas pessoas não conseguem entender sobre a diversidade de culturas, de personalidade. Tem gente que não entende e prefere viver na bolha. Eu acho limitador. Nossa, é tão limitador porque a gente sabe, né, por fato de ter morado em outros lugares, você também, né, hoje vivendo no Brasil, essa questão cultural, ela afeta em todos os âmbitos da vida, todas as atmosferas, sejam espirituais, sejam de costumes de alimentação, sejam costumes de trabalho, sejam costumes de formação. E é como você falou, quando a gente coloca isso numa linha horizontal, que é de crescimento, de expansão, Sim. é tão legal de ver, né? E quanto mais a gente consegue aprender e agregar, que maior fica o seu conhecimento do planeta, né? Que o planeta é um grande globo azul, redondo. Eu gosto de enfatizar isso, né? Que tem gente que acha que a Terra é plana. Esse globo redondo, cheio de coisas legais, de informações, pra gente crescer como pessoas. É. Olha, eu tô assim encantado com você mais uma vez, saber que você é essa cantora, essa artista, essa nutricionista, essa chefe de cozinha do qual eu conheço prato, já tive a oportunidade de comer a sua comida e recomendo e por aí vai. E como a gente faz para te achar em redes sociais? Divulga agora o seu trabalho, eu consigo contratar você para buffets especiais, você faz visitas em casa, você faz buffets para eventos pequenos, fechados, se venda aqui, Nelly. Marlene. Eu já trabalhei. Eu amo Marlene o nome. Eu já trabalhei com essa área de eventos, mas hoje eu trabalho como chefe de cozinha no restaurante Mandem Baobá e também trabalho com atendimento nutricional. Então, tanto consultas, né? Você pode me encontrar no Instagram como @NutriMarleneBandeira, né? E eu tanto faço atendimentos, gosto de fazer acompanhamento, ajudar a reorganizar a rotina, melhorar a sua alimentação, porque eu acredito que as pessoas vão chamar de dieta como algo engessado. Eu acredito que cada ser humano é único. E eu não posso trabalhar com um padrão, só um estilo. Talvez isso tenha sido enriquecido por eu ser de outro país, né? E trazer um pouco da minha cultura, entender que a comida, ela é memória, ela conecta, a pessoa come aquele alimento, sei lá, tem pessoa que diz que é viciada em sorvete, por quê? Eu gosto de ir a fundo e entender os porquês, aquilo que a pessoa chama de um vício, de um comportamento dentro da alimentação. Gosto muito da nutrição comportamental.
Então, eu gosto de trabalhar e ajudar a pessoa a conseguir ser livre dentro da nutrição, conseguindo seus objetivos, seja ganho de massa, emagrecimento. Eu gosto muito do atendimento nutricional e eu estou bastante focada nessa área e também presto serviço de consultoria também em restaurantes também. Para ajudar a melhorar a produção, o trabalho, toda essa parte de qualidade. Essa área também é uma área que eu gosto bastante. Então, hoje, trabalho no restaurante, faço atendimentos, consultas nutricional. Se você quer melhorar sua alimentação, me chame. E também faço rótulos de alimentos também, que é uma área que eu gosto bastante. Que dia que eu te acho lá no restaurante? Pra comer um prato maravilhoso que você já fez pra mim, pra bater um papo. Não só eu, mas qualquer outra pessoa que queira ir lá. Onde fica qual o local da Vila Mariana que você tá instalada? E que dia que você tá lá, Nelly? O restaurante, ele funciona de terça a domingo. Você me encontra de terça a sexta. Mas se eu não estiver, vamos ser muito bem recepcionados também. O restaurante fica na Vila Mariana, na rua Capitão Cavalcante 33. 2 minutinhos da estação Vila Mariana. Muito bem mesmo. Bom, e o tapa aqui do dia é sobre culinária, temperos, intercâmbio, diversidades, representatividade, é muita coisa, né? Mudar de país é mudar de fato a pele, é mudar o costume, é mudar a cultura, é se abrir para o novo, para uma oportunidade incrível que, se bem usada, vai expandir o seu mundo, o seu continente, o seu planeta, o seu universo. Então, o que eu espero é que vocês possam entender que culturas são diferentes, que cada lugar nesse planeta se influencia demais com seus costumes de vida. Tem coisas que podem parecer certo ou errado, aí varia de cultura para cultura. A gente está aqui para aprender e entender, algumas questionar de fato, mas respeitar também. No mundo da diversidade isso tem que ser levado a sério. E eu espero que o Brasil, por ser esse país tão diverso, tão incrível, tão multicultural, de fato, viva isso na prática. Porque não adianta a gente falar do discurso da boca para fora, que a gente é um país super diverso e aqui no dia a dia a parada ser outra. Quer deixar um tapa, um beijo aí também, para todo mundo ficar à vontade. Eu só queria deixar um apelo. Se abra para experimentar algo novo. É tão divertido. Não vou usar outra palavra. É divertido, é assustador o novo, mas é importante a gente experimentar. Você sempre sai mais engrandecido. E a próxima vez que conhecer um africano, sendo estudante ou não, queira conhecer a pessoa. Olha ele só como uma pessoa. Você pode se surpreender. Não veja como um imigrante, não pergunte se ele veio nadando, pelo amor de Deus. Mas assim, queira conhecer e você pode realmente se surpreender. Nossa, bonito. Muito obrigado, Nelly. Marlene, muito obrigado. Obrigada. Eu espero poder te ver nos palcos também, como eu vejo também nos seus temperos. Você é maravilhosa e eu estou, assim, feliz que você esteve aqui. Muito obrigada, tio. Beijo gigante. Essa conversa. Maravilhoso. Você é maravilhosa, Nelly. Você volta. E eu vou no restaurante. Sempre bem-vindo. Beijo, gente. Se inscreva no canal, compartilha pra geral e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.